Lucas capítulo 15 e os versículos 1 e 2, que diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amigos, dia 20, né? Hoje é 21. Então, ontem foi o dia da consciência negra. E aí eu fiquei pensando, né, nessa situação, nessas questões. No nosso calendário, né, ou no calendário, enfim, existe o dia da mulher, existe o dia do homem. Quer dizer, o dia do homem não existe, né? Pelo menos não colocaram, mas é o dia de todos os santos. Não temos o dia da consciência negra, temos o dia do feminismo, temos o dia disso, e pessoas têm se levantado com as suas bandeiras para defender aquilo que acreditam, né? Aquilo que acreditam. E aí as pessoas tomam seus partidos, tem um partido A, tem um partido B, tem um partido C, e infelizmente esse tipo de coisa também tem infectado a igreja. E é interessante, existem dois grupos de pessoas. Existe aquele grupo liberal, aquele não pode tudo, as pessoas são livres, elas façam o que elas quiserem, só paz e amor e tal. Mas existe aquele grupo que é ferrenho, que é duro, é mais conservador e que diz não pode ter isso, não pode ser aquilo outro e tal. E aí é uma luta muito grande, né, entre esses dois grupos. Mas amigos, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se nós vivêssemos a base do evangelho, a base do que diz a palavra do Senhor, será que existia a divisão, essas divisões, esses grupos lutando, o feminismo, a parte ali, o homem lutando pelos seus direitos, as mulheres lutando pelos seus direitos, os homossexuais lutando pelos seus direitos, e todo mundo lutando, o negro e o branco, cada um lutando pelos seus direitos, né? Nas faculdades tem ali a cota para os negros. Meu amigo, o que é que diferencia um negro de um branco? O que é que diferencia um rico de um pobre? De um homem de uma mulher? O que é que diferencia? É interessante porque o texto que nós acabamos de ler, aqui diz que Jesus ele se aproximava dos publicanos, que eram os ladrões da época, poderíamos assim dizer, e os pecadores, né? E aqui generaliza, para o ouvir. É interessante porque os ladrões, os publicanos e os pecadores ouviam a Jesus. Mas aqueles que eram dados à leitura da Bíblia, a palavra, eles murmuravam contra Jesus. Eles murmuravam, né? Então veja, nós vemos muito aqui nos evangelhos, Jesus, ele conversando com a mulher samaritana, que era proibido na época, né? Jesus contando uma história de um samaritano que ajudava um judeu, que ajudava uma outra pessoa, que também era meio que proibido na época, né? Ou seja, Jesus ele quebrava as barreiras culturais da época, né? E é interessante, ele revolucionou. E hoje a gente traz os mesmos problemas que os fariseus traziam na época. A gente fica criando os nossos grupos, a gente fica meio que fazendo uma dicotomia do ser humano. Não, esse ser humano aqui parece que é mais importante, menos do que aquele outro. E aí eu estou levantando essa questão porque ontem foi o dia, como eu já falei, da consciência negra. Em que posição você se coloca? Sabe, se nós seguirmos o evangelho como de fato ele tem que ser, não existiria essas questões. Eu gostaria aqui de ler um outro texto com vocês, João capítulo 13, e o versículo 10 diz aqui: declarou-lhe Jesus. Aliás, o versículo 12 diz: depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais mestre, e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E João, na sua carta, né, lá em 1 João, ele diz assim: olha, amai uns aos outros como Cristo vos amou. É interessante porque João, ele não diz que a gente deve amar como o outro nos ama. Não. Nós devemos amar como Cristo nos amou. Sabe por que essa reflexão ela é tão importante, ela é tão primordial? Porque muitas vezes nos esquecemos que diante de Deus nós somos todos iguais. Diante de Deus, o rico e o pobre, ele vai ter que prestar conta. Diante de Deus, não vai se salvar quem deu mais dinheiro, quem tinha mais dinheiro ou quem não tinha dinheiro.
Não. Diante de Deus vai se salvar aquele que fez a sua vontade. Diante de Deus vai estar limpo aquele coração que permitiu que o sangue do Cordeiro o purificasse. Meu amigo, você que está me escutando aí, e você que vai me ver, você que está me vendo pela tela aí de um celular ou de um computador, deixa eu te dizer uma coisa. O que define quem nós somos ou que não somos é o contato que nós temos com Deus. Todos nós, diante de Deus, somos pecadores, mas diante de Deus também todos nós podemos ser limpos e purificados. Basta nós deixarmos que a sua graça inunde o nosso coração. Ei, diante de Deus não existe nem rico e nem pobre. Na realidade, diante de Deus, todos nós somos pobres, cegos e nus, e precisamos comprar de Deus vestes. A sua justiça deve estar sobre nós. Devemos comprar colírios para os nossos olhos, porque nós somos cegos, cegos pelo pecado. Nós não conseguimos ver e por isso nós ficamos excluindo as pessoas. Os brancos excluem os negros, os ricos excluem os pobres. E os pobres muitas vezes excluem os negros também, claro, e excluem os ricos, né? E aí fica aquela coisa, aquela briga na sociedade. Cadê o meu direito? Cadê o meu direito disso? Meu amigo, minha amiga, se nós agíssemos como a Bíblia diz que nós deveríamos agir, se nós fizéssemos aqui o que João disse, que nós deveríamos amar como Cristo nos amou, não ia haver essa diferença. Sabe? É claro, eu faço parte de uma igreja e eu sei, na minha igreja também tem pessoas que fazem isso. Um dia, eu estava ali, eu era jovem ainda na época, mas fazia pouco tempo que eu estava na igreja, mas eu estava ali no que se chamava o programa Pro Jovem, e tinha eu e um outro rapaz de uma outra religião, e tinha um outro rapaz que ele era gay, né? Ele era homossexual. Ele tinha optado por isso. E aí, na hora lá da escolha, esse rapaz que era homossexual caiu no nosso grupo. E aquele jovem que era de uma outra denominação, e não porque ele seja de outra denominação, mas o problema não está na denominação a qual ele seguia, mas o problema estava nele. Ele se levantou e ele disse assim: eu não vou fazer parte desse grupo porque esse fulano está aqui e ele é gay e eu não participo do grupo com ele. E eu disse: meu amigo, que é isso, independentemente se ele é ou não, se ele escolheu ser isso ou não, mas ele é uma pessoa e nós temos que respeitá-la. Não, mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz, e a Bíblia condena. Ei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei para ele: Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E se eu não tenho o pecado, seja da mentira, do roubo, do assassinato, seja lá qual seja o pecado, se eu não tenho esse, mas eu tenho um outro pecado, e mesmo assim Deus me ama. Se eu não faço a mesma coisa que o meu irmão faz, mas eu faço outra coisa que também entristece o coração de Deus e que também me faz me separar de Deus. Ei, todos nós somos iguais diante de Deus. E sabe de uma coisa? Nós precisamos amar uns aos outros. A Bíblia está repleta de textos mostrando que nós precisamos amar aos outros. Mas infelizmente a cultura em que nós vivemos, ela seleciona algumas pessoas. E independentemente da pessoa, nós selecionamos também, porque infelizmente nós seguimos essa cultura maldita, mas nós temos que seguir a cultura do céu, a cultura que nos ensina que nós devemos amar as outras pessoas independentemente do que elas são. É claro, não estou dizendo concordar com elas, mas eu estou dizendo amá-las, respeitá-las. Jesus, no texto que nós lemos, no primeiro texto, Jesus recebia os pecadores, mas Jesus não se tornava um pecador. Ei, Jesus, ele comia com ladrões, mas ele não se tornava um ladrão. Ei, Jesus, ele conversava com ricos, com pessoas que eram ricas, mas que eram ricas de uma forma, se tornaram ricas de uma forma errada, desonesta, mas isso não tornava Jesus desonesto. Pelo contrário, Jesus, ele comia com pecadores e os pecadores se convertiam. E é isso que precisa acontecer comigo e com você, meu amigo. Nós precisamos influenciar as pessoas, nós precisamos ser sal dessa terra. Se a pessoa ela é uma pessoa desonesta, nós temos que ser honestos de tal maneira que aquela pessoa se sinta incomodada e ela queira também ser uma pessoa honesta. É isso, meu amigo. É isso que o Evangelho nos chama. Nós precisamos quebrar as barreiras do formalismo ou do fundamentalismo, mas devemos andar de acordo com o que assim diz o Senhor. Não devemos criar
grupo, o grupo do negro, o grupo do branco, ou o grupo do homossexual, ou o grupo do rico, ou o grupo do pobre. Não. Diante de Deus, como eu já falei, todos nós somos iguais. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. O que vai fazer nós sermos diferentes é agir como Jesus agiu. E é amar como Jesus amou. E aí eu finalizo dizendo o seguinte. O que você quer fazer? Quem é você? Você é daquela pessoa que acolhe, que ajunta, que está junto e que ajuda? Ou você é aquela pessoa que separa porque simplesmente vai mostrar a diferença que tem no outro? Ah, mas é porque ele é diferente de mim. Seja diferente, mas seja igual a... Seja diferente, mas seja igual a Jesus. E é isso que o próprio Jesus espera de mim e de você. Amigo, eu gostaria de finalizar com esta oração. E após essa oração, que você possa meditar na letra da música que diz assim: a começar por mim. Então, se você puder, feche seus olhos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça, pela tua palavra que cada dia nos ensina que nós precisamos ser diferentes, mas ser igual a Jesus. Que nós precisamos amar, mas não como o mundo ama, mas amar como Cristo amou. Ó Pai querido, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a agir conforme a tua vontade em nome de Jesus. Amém.